Olá, boa noite a todos. Agora são 3 horas da manhã e eu costumo perder o sono nesse horário, né? Então, aproveitei a oportunidade que o Senhor tem me dado para estar desfrutando da Tua palavra, do Teu amor, meditando, refletindo, tendo uma comunhão com o Senhor Jesus, né? Que é muito gratificante. Na realidade eu falei boa noite, mas é bom dia já, né? Mas na realidade também, isso não é uma receita de bolo esse horário, né? O livro de Gálatas 5 fala assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Ou seja, então não é uma receita de bolo. Na realidade, toda hora é hora de você meditar na palavra do Senhor, né? Desfrutar das coisas maravilhosas do Senhor, né? Desse privilégio que Ele nos proporcionou, né? Quando Ele foi ali naquela cruz, né? E fizeste pecado por nós, pagando um alto preço, por aqueles que eram seus inimigos, não mereciam, né? E foste até o fim e nos compraste de volta para Deus. Então hoje nós temos um grande privilégio de podermos chamar a Deus de Pai. Coisa que os judeus, os israelitas na época não tinham, né? Esse privilégio de chamar a Deus de Pai, né? Isso é só a igreja, só aqueles que creram no sacrifício genuíno de Jesus na cruz, que tem esse privilégio de chamar a Deus de Pai. Que maravilhoso, né, irmãos? Como que é gratificante isso, né? Que amor de Deus de dar seu único filho, por aqueles que eram seus inimigos, que não mereciam a salvação, não mereciam nada. A única coisa que nós merecíamos era o lago de fogo. Mas graças ao Senhor, né, que Ele nos salvou. Mas eu queria compartilhar algo com vocês nesta manhã. Queria contar uma pequena historinha para vocês. E ano retrasado, eu, minha esposa e minha filha iríamos viajar, né, para casa da minha sogra no estado do Ceará. Então o que acontece? Nós procuramos uma passagem de avião. Geralmente eu vou de carro, né? Eu gosto de ir passeando. Eu gasto na média de 3 dias de carro. A gente dorme 2 noites no hotel. E a gente sai daqui já passeando, né? Já curtindo a viagem. Então, aquele que é ansioso ou estressado, não é bom ir de carro não, porque você tem que rodar 12 horas por dia, 900 quilômetros por dia. Dá na média de 2.700 quilômetros até a casa da minha sogra, né? Mas então aí nós procuramos uma passagem de avião, decidimos ir de avião. E os voos diretos estavam muito caros. Então o que acontece? Nós resolvemos pegar e achamos um voo que tinha escala. Esse voo, ele fazia escala em Recife. Escala de 3 horas, né? Aí nós falamos assim, não, tá bom, um voo em conta. Ficou muito em conta o preço para nós três, né? Eu, minha esposa e minha filha. Aí falamos, então vamos pegar esse voo e vamos ir, né? E no dia da viagem nós partimos. Quando chegamos em Recife, aí desembarcamos e teríamos que aguardar 3 horas, né?
Aí falou, tudo bem, tranquilo. E minha esposa lembrou que ela tem uma prima que mora em Recife. O nome dela é Eliana. Inclusive, uma família muito bacana. E o que acontece? Ela ligou para essa prima dela e falou que nós estávamos em Recife, que nós ia aguardar o próximo voo, né, para o estado do Ceará, para casa da minha sogra. E de imediato, a alegria dessa prima dela em, não, vem para cá, para minha casa. E a alegria dela de nos receber, né, pega um táxi aí e vem. Assim fizemos, pegamos um táxi e deslocamos para lá. Chegou lá, ela tinha preparado um almoço para nós, um banquete maravilhoso. E então nós almoçamos, fomos bem servidos, podemos falar um pouquinho da palavra de Deus, falar um pouquinho do amor do Senhor Jesus, né? Que é o mais importante, que é o que Ele tem nos determinado aqui nessa terra, né? Porque não tem outro motivo de nós estarmos aqui, né? Se não for falar do amor do Senhor, né? Pregar o Evangelho, né? Falar da sã doutrina. Como isso é gratificante. Enche os nossos corações, né? Enche o nosso rosto de alegria, né? Só de eu falar no nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, compartilhamos da palavra, ela pôde matar a saudade da prima dela e foi muito bom. Uma família, assim, maravilhosa, uma família de Deus que o Senhor continue abençoando grandemente a vida deles e que o Senhor possa guardá-los, né, a cada dia em teu santo amor, porque são muito preciosos. A esposa, o marido e os filhos, né? Uma filha e um filho. Então, na hora de vir embora, despedi-me e tal, esse esposo dela falou assim, não, pode aguardar aí que eu vou buscar o táxi. Aí aguardamos, o táxi chegou, o taxista já pegou nossa mala, já colocou no porta-mala, né? Nós entramos no táxi e viemos para o aeroporto, né? Que as nossas 3 horas, ela estava findando. Já estava quase em cima da hora da gente pegar o voo para o Ceará, né? Para casa da minha sogra. Então, o que acontece? Quando chegou no aeroporto, ele desembarcou nossa mala, tirou a mala do porta-mala e eu fui até ele e falei, quanto que é a corrida? Ele falou assim, não é nada não. Eu falei, como? Não, não é nada não. Tá tudo pago. Eu falei, tá tudo pago? Tá tudo pago. Ele falou, tá tudo pago. O esposo da prima da minha esposa tinha pagado tudo. Tinha buscado o táxi, tinha providenciado, buscou o táxi. Entramos no táxi, ele nos levou. Quando nós chegamos, já estava tudo pago. O que acontece? E o que eu quero compartilhar com vocês? O livro de Gênesis, ele fala que quando Adão pecou, todos nós pecamos, né? Nós herdamos essa natureza pecaminosa de Adão. Todos nós. Não adianta aquele ou outro falar, não, mas eu não, o que já tem tanto tempo, eu não tenho nada com isso, não. Tem. Nós herdamos essa natureza. Nós já nascemos pecadores, né? Nós nascemos já perdidos, todos nós já nascemos perdidos. Nós nascemos destinados ao lago de fogo. O único recurso nosso, o único caminho que nós tínhamos era caminhar para o lago de fogo, para a perdição. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor e na sua graça. O que é graça? Ele nos deu a graça. O que é graça? Graça, favor imerecido. Nós tínhamos uma dívida impagável.
nós não teríamos condição nenhuma de pagar essa dívida. Mas por amor, por graça, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, seu único Filho, que nasceu de uma virgem, 100% homem, 100% Deus. Jesus é Deus, porém sem pecado. Nunca pecou e é impossível pecar. O livro de Romanos 10, 23, fala assim. Romanos 10, 23. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Fala assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça, pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, todos pecaram, todos. Não há um justo sequer. Nós nascemos pecadores. Nós estávamos, o livro de Efésios 2, fala assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Todos pecaram, todos, o livro de Romanos fala, e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não há um justo sequer, nenhum. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Você nasceu um morto. Pega um morto na rua, chuta o morto. Grita com o morto no ouvido do morto, para ver se ele vai fazer alguma coisa, para ver se ele vai reagir. De maneira nenhuma, né? Então precisa de uma intervenção divina. João 6 fala assim: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Você só vai a Jesus se houver uma intervenção de Deus. Quando Deus ele injeta a vida dele nesse morto, que no livro de Efésios fala, Efésios 2, 1, fala assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, Deus ele injetou essa vida dele em você. Agora esse morto, ele tem condições de reagir. Ele reage. Essa é a vida de Deus que ele injetou em você. Então agora essa vida, quando ele fala em Nicodemos, João 3, lá Nicodemos, tu é mestre da lei e não entende? Importa-vos nascer de novo da água e do Espírito. Nicodemos achava que ele tinha que voltar para o ventre da mãe dele. Seria necessário voltar para o ventre da minha mãe, eu sendo velho? Ele não entendia. Ele não conseguiu entender. Mas a Bíblia fala que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Como é maravilhosa essa vida de Deus, né? Quando o Senhor,
quando Deus ele injeta essa vida dele em você, né? A vida dele é a água da palavra, né? E do Espírito, né? Quando é maravilhoso que ele injeta essa vida dele em você, você não tem nenhuma participação na sua salvação. Tem uns que acham que tem que perseverar até o fim, tem que dar dízimo, tem que fazer isso, fazer aquilo para ser salvos, né? E que acham que vão perder essa salvação. Uma vez que você não tem participação nenhuma na sua salvação, como você vai perder aquilo que você não conquistou? Que você não se esforçou? A única coisa que você entrou na participação da sua salvação é com o pecado. A única participação sua é com o pecado. Somente. Então agora com essa vida que ele te injetou, que ele te deu, você agora tem condições de, agora sim, você era um morto, não entendia, não buscava a Deus, o livro de Romanos fala, mas agora com a vida de Deus, agora sim, você tem condições de ouvir o Evangelho da salvação. Coríntios 15, 1 Coríntios 15, fala assim, 1 Coríntios 15, 1, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que credes em vão. Porque, primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Versículo 3, 1 Coríntios 15, versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Se você crê nisso, você está salvo. Aí ele fala assim no versículo 2, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que credes em vão. Se você não crê nessa palavra do versículo 3, como é que você vai se salvar? É impossível. Você não crê que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, ascendeu aos céus, se encontra sentado à direita, à destra de Deus. Não tem jeito de você ser salvo. Não é verdade? Mas se você crê nessa palavra, que Cristo morreu na obra redentora de Cristo, ninguém te toma essa salvação. Você não tem participação. A única coisa que você precisa é crer. Então, a partir do momento que essa vida ela foi injetada em você, agora sim. Aí nós voltamos em Efésios 1, 13. Fala assim. Depois da vida de Deus, depois dessa vida que Ele te deu, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, olha só, e tendo também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Você foi selado, você creu. Agora você tem condições de crer, depois da vida você creu. Aí você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Você é um salvo em Cristo Jesus. Essa salvação ninguém te toma. Você está apto a ir para o céu. O arrebatamento. Ou se partir dessa terra. E o versículo 14 fala assim. Efésios 1, 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. O penhor, o qual é o penhor da nossa herança, a garantia. Você foi selado com o Espírito Santo. O 14 fala que é o penhor da nossa herança, a garantia de que você agora é um salvo em Cristo Jesus. Que você está apto a ir para o céu. Ninguém te toma essa salvação. No Velho Testamento, os judeus, eles não tinham o Espírito Santo permanente neles. Olha que privilégio que a igreja tem, que somos nós. O que é a igreja? Todos aqueles que creram em Jesus, né?
Não estou falando de religião, não estou falando do sistema religioso. Pelo contrário, eu estou falando de uma pessoa, né? Uma pessoa maravilhosa. A pessoa de Cristo. Essa pessoa, a salvação está nessa pessoa. Basta você crer. Basta você crer no sacrifício genuíno de Jesus realizado ali na cruz do Calvário por nós. Então, o 14 fala assim, que é o penhor da nossa herança. A garantia de que você agora é um salvo. Você está apto a ir para o céu. E como é maravilhoso, né? Como que nós podemos... Desculpa. Como que nós podemos duvidar dessa palavra, né? A Bíblia, a palavra do Senhor. Às vezes nós inventamos tanta coisa, né? A respeito da salvação. E a salvação é somente pela graça. Não tem outro tipo de salvação. Você não tem que fazer obra. Você não tem que se esforçar. Você não tem que dar dízimo. A obra, você não tem que fazer obra para você ser salvo. Você faz obra agora, é porque você foi salvo. Por isso que você agora realiza as obras, porque você é um salvo em Cristo. Você é um adorador espontâneo. Todo aquele que foi salvo, de gratidão, ele se torna um adorador espontâneo. Então você vai fazer obras não para ser salvo, mas porque você já foi salvo. Efésios 2 fala assim, Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então nós fazemos as boas obras que Cristo Dante já tinha preparado para nós. Porque nós somos salvos, agora nós fazemos as boas obras. E não para ser salvo, não é isso? E quando fala assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tá vendo? Salvação não é por obra, não vem das obras. Se a pessoa se fosse por obra, o rico então, como é que o pobre ia fazer? Estava perdido. O livro de Romanos 11, 29 fala assim, a salvação porque o 8 fala assim, Efésios, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí Romanos 11, 29 fala assim, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, o dom e a vocação de Deus são sem arrependimento. A salvação é um dom. Quem te deu esse dom foi Deus. Ele é irrevogável. Não tem jeito dele te tomar essa salvação, mas não. Você não vai perder sua salvação, pode ficar tranquilo. Descansa no Senhor Jesus, descansa na obra redentora do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele já te deu esse dom, você já creu, você é um salvo. Você não teve participação nenhuma nessa sua salvação. Eu tenho bastante tempo que eu corto cabelo com um vizinho meu aqui, um rapaz, e por sinal um excelente profissional. Então eu fui lá essa semana. Meu aniversário foi agora dia 12 de dezembro, né? Junto com o aniversário de Belo Horizonte. Belo Horizonte fez 123 anos e eu fiz meio século. Soa pesado, né? Meio século, 50. 50, graças ao Senhor, 50 bem vivido. Muito satisfeito. Aí fui cortar cabelo lá, né? E ele ficou sabendo que era meu aniversário. Aí cortei o cabelo, tudo. Aí quando eu fui pagar, ele falou assim, não, eu não quero receber, não. Eu tô te dando esse presente. É um presente meu que eu tô te dando pelo seu aniversário. Aí eu
Dei aquela paradinha de Pelé, né? Lembrei na hora, né? Como que eu vou recusar um presente desse? Como que eu iria virar para ele e falar assim, não, eu quero pagar, eu tenho que pagar, não aceito, isso é injusto. Eu ofendi a pessoa dele. Eu ia ofender ele. Eu lembrei de Jesus, de Cristo, quando ele nos comprou ali naquela cruz, quando Deus ele nos deu a graça, né? O favor imerecido. Como nós vamos virar para ele e falar assim, não, eu não quero. Eu quero fazer obra. O seu sacrifício não é suficiente. Eu tenho que fazer alguma coisa para me completar essa salvação. Seria uma ofensa para o nosso Deus. Seria uma ofensa para o Senhor Jesus. Eu achar que tem que fazer alguma coisa para completar essa salvação. Então, para que ele foi para a cruz? Morreu ali naquela cruz. Se eu acho que eu ainda tenho que fazer alguma coisa para ser salvo. Não é verdade? Se eu viro para ele e falo, olha, eu quero pagar. Eu ofendi a pessoa dele. Ele me deu com tanta alegria esse presente, falou assim, olha, eu tô te dando esse corte de presente pelo seu aniversário. Eu pude falar do Senhor para ele, pude falar da graça, pude falar da salvação pela graça para ele. Puxa, que oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu, que oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá de falar do seu amor, de pregar o seu evangelho, falar da sã doutrina. É muita alegria pra gente, viu? Muita alegria. Então, muito maravilhoso. Quando ele fala assim, em João 12, 24, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Eu lembrei na hora de que eu plantei bastante milho lá no terreno. E esse milho, para ele germinar, ele precisa morrer. Para ele nascer, para ele começar a crescer, ele precisa morrer. Essa semente, ela tem que morrer. Jesus precisava morrer. Ele tinha que morrer. E te digo mais, só a morte dele não seria suficiente. Se ele só tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, nós estávamos perdidos. Mas graças ao Senhor, ele morreu, ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus e hoje se encontra à direita de Deus, sentado à direita de Deus. Isso é maravilhoso, amados. E não tem coisa melhor pela madrugada você ter essa comunhão com o nosso Pai, com o nosso Senhor, com o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, poder desfrutar desse amor. Porque as pessoas falam assim, um colega meu hoje falou assim, ah não, no final Deus é amor, Ele vai salvar todo mundo, Ele vai salvar todos. Será? Será que vai mesmo? Como é triste a pessoa partir desse mundo sem esperança, sem Jesus Cristo. Não vai salvar todo mundo. Só vai ser salvo aquele que crê no sacrifício de Jesus. Ele está dando essa oportunidade para nós. Não brinquem. Não brinque com o Senhor Jesus. Ele é amor, mas ele tem que cumprir a sua justiça. A justiça dele tem que ser cumprida. Então, se você não creu em Jesus Cristo ainda, a hora é agora. Não perca a oportunidade. A porta da graça está se fechando. Queridos, não brinque. Não perca essa oportunidade. Hoje nós estamos passando por uma situação muito difícil, de pandemia, de Covid, coronavírus. E as nossas autoridades, elas não sabem o que fazem. Ninguém sabe o que faz na realidade. É uma briga política, é uma confusão. E tem muitos depressivos, tem muitas pessoas com depressão,
ansiosas, estão desesperadas. Elas ouvem uma notícia, ela já começa a tremer e ela nem sabe se aquilo vai concretizar. Ela já começa a sofrer por antecipação. Ela já começa a ficar ansiosa. Ele fala assim, Senhor Jesus, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a lavador como o mundo a dá. Essa paz que nós temos que ter, mesmo diante de uma pandemia, mesmo diante de um mundo perdido, um mundo corrompido, um mundo que vai pegar fogo. Esse mundo não tem chance para ele mais, já não tem conserto mais. A própria palavra de Deus fala isso. Quem está esperando melhoria nesse mundo está enganado. A tendência é só piorar. Isso aqui está igual Sodoma e Gomorra, vai chegar num ponto a mesma coisa. E o Senhor, qualquer hora, Ele vai vir levar a sua igreja embora. Ele vai arrebatar a sua igreja. E se Ele não vier e você partir, o importante é você estar com o Senhor. É você partir salvo, para você já começar a desfrutar das delícias, para você já começar a estar do lado do Senhor, frente a frente com o Senhor. Não abrir ou não fechar e abrir de olhos. Quando você fechar seu olho, que você abrir, você vai ver lá o Senhor Jesus na sua frente, nosso Salvador, nosso Senhor e Salvador. Olha que maravilha, que privilégio, que oportunidade que Ele está nos dando. Enquanto há vida, meus irmãos, há esperança. Por isso, o livro de Eclesiástico, ou Provérbios, eu não recordo, eu acho que é Eclesiástico. Ele fala assim, aonde a árvore cair, aí ela ficará. Ou seja, para a direita ou para a esquerda. Se você partir dessa terra sem Cristo, você está perdido para sempre. Eternamente, acabou. Mas se você partir com Cristo, você está salvo, vai gozar das delícias eternamente com o nosso amado e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não perca essa oportunidade, não. Creia no Senhor Jesus agora e seja salvo. Não houve mensagem de autoajuda, mensagem que vai massagear seu ego, mensagem que vai massagear seu coração, mensagem de prosperidade. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho da salvação. Não houve essas mensagens de autoajuda, não. Que fica massageando o ego, mas que não fala a verdade, não fala de salvação. Não fala de arrependimento. Aquele ladrão na